tô bonita, gostei. Chama o bombeiro que tá começando mais um Pegando Fogo. E chama mesmo, porque o programa tá pesadíssimo. Então, gente, hoje a gente trouxe os meninos para ouvir a opinião deles sobre alguns assuntos polêmicos. Gabriel e Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um Pegando Fogo. Muito obrigado, sou o Matheus. E aí, gente, obrigado, sou o Gabriel. Então, gente, agora, logo de cara, a gente vai com o primeiro assunto, então roda a VT. Num país como o nosso, em que as pessoas brigam na rua, há muito desentendimento nas redes sociais, vocês acham que o porte de armas ser liberado é uma boa ideia? Os prós e os contras sobre o armamento da população. O que vocês... Bom, particularmente eu sou contra o porte de arma, né? Principalmente porque as pessoas, até mesmo no trânsito, que é como a gente vê, já acabam se metendo em confusão, às vezes por uma bobagem, até mesmo estão com problemas em casa, no trabalho, em qualquer outro lugar. E aí acabam de cabeça quente fazendo besteira, né? Andei pesquisando também que em 2003, esse papo já é antigo, né? Em 2003 teve uma palestra no plenário falando sobre ter o porte, né, legal de arma, que foi dito que pessoas teriam que passar por, né, testes psicológicos, físicos, para saberem se poderiam ter esse porte. E aí poderiam portar caso fosse na residência ou até mesmo na empresa, desde que sejam donas, né? Então você até acaba pensando se de repente em casa, que já acontece, já tem violência, né, doméstica e até dentro da empresa, pode acontecer confusão. Então imagine qual seria o prejuízo ainda maior se alguém tivesse, né, uma arma de fogo. Então, particularmente, eu sou contra. E você, Matheus? Eu partilho da ideia com o Gabriel, porque é meio difícil mesmo a pessoa tendo um porte de arma. Por exemplo, hoje uma pessoa vai te assaltar na rua. Ela estando armada ou não, ela não atira em você direto porque ela sabe que você não vai se defender, por exemplo. A pessoa atira em você se você reagir. Mas se ela tiver na cabeça dela que ela sabe que você provavelmente tem uma arma, é capaz que ela atire antes em você pelo fato de você provavelmente ter uma arma, entendeu? Então é bem complicado mesmo. E eu concordo, particularmente, com a opinião de vocês. E no VT que a gente viu, tem a pergunta do rapaz e da moça. Ela pergunta sobre os prós e os contras. Vocês acham que tem algum pró contra pelo porte de armas ou não? Então, sobre pró, uma coisa que o pessoal defende muito é isso da pessoa se defender, né? Tipo, vou ter uma arma, vou me defender de algum assalto. Mas isso meio que contraria o que eu acabei de falar, que a pessoa pode me atirar em você por pensar que você tem uma arma. E acho que eu não vejo um pró, assim, porque meio que não é muito defesa. Não é defesa você ter uma arma, praticamente. Assim, é meio difícil de dizer. Gente, isso é muito importante. Estudem, pesquisem, leiam sobre isso, porque nós estamos em ano de eleição e entender sobre isso é muito importante. Num país como o nosso, que a galera é bem revoltada, eu acho que, ter arma é meio perigoso, até demais. Eu acho que nosso Vira país um não tá preparado culturalmente para isso. Se já está um problema sendo ilegal, de certa forma, quem dirá sendo legal. Vamos chamar intervalo, porque, né, tá muito quente aqui, que esses assuntos estão pegando fogo. Pegando fogo mesmo. E é isso aí, Pegando Fogo já volta. Estamos de volta com mais assuntos polêmicos aqui no Pegando Fogo. E aí, Ju, qual o próximo? O próximo agora vai ser homofobia, gay, né, LGBT, essa galera aí. Roda o VT. Em alta. Eu queria saber por que tem tanta gente no Brasil que anda encrencando com estranhos. Por que eles não poderiam usar nome social? Por que eles não podem fazer a cirurgia pelo sistema SUS? Vocês dizem que não conseguem explicar para uma criança um casal homoafetivo se beijando. Mas como vocês conseguem explicar que uma cobra desencaminhou a humanidade? Eu particularmente gosto da segunda pergunta, porque ela pega religião e... Bem polêmica, bem pesada. Particularmente eu não tenho problema algum. Eu acho bem legal isso. É uma diversidade, né, dentro de um meio social, porque o pensamento muda, o pensamento crítico, todas as ideias mudam. Então, por mim, assim, não vejo problema algum. Bacana. Eu partilho bastante com a ideia do Gabriel.
É bem difícil mesmo falar sobre homofobia, sobre discriminação. Essa parte daqui vocês comentaram sobre explicar para uma criança é bem legal. Tem um amigo meu que ele fala bastante sobre isso, tem até uma frase que ele fala bastante, que é se você não consegue explicar uma coisa para uma criança, é porque você não sabe o suficiente sobre isso. E é bem legal isso mesmo. Arrasou. É bem legal. Nossa, concordo total. Ele disse tudo. Ela diz, a segunda pergunta sobre a religião, né? Você realmente, tipo, quando você acredita na religião, você cegamente, você não pensa se aquilo faz sentido, ou como é que uma criança vai reagir. Nossa, eu particularmente nunca vi uma criança perguntar atualmente por que duas mulheres estão se beijando, 2 homens estão se beijando. Eu acho que essa nova geração, ela tá vindo muito bem até. Porque, já. né, a gente é da geração da transição, né? A gente meio que tá ali na transição. A gente pegou um pouco do preconceito, mas a gente pegou a galera mudando. Né? As crianças agora que estão, né, nascendo, crescendo, elas estão vendo que, mano, tudo é amor e é isso e já era, entendeu? Não é problema nosso o que aquela pessoa tá fazendo ou deixando de fazer. E outra pergunta, a primeira pergunta sobre um dos assuntos que estão mais em alta hoje em dia, que é a questão das pessoas transgêneras. Que até teve em novela sobre isso. E teve o caso da jogadora de vôlei, não sei se vocês viram. E aí a questão dela, ela pergunta por que as pessoas se incomodam se uma pessoa transgênera, um homem quer fazer a cirurgia. O que isso interfere na vida da outra se a pessoa quer fazer a cirurgia? Por que o SUS não libera, se libera, o que as pessoas vão achar? É uma pergunta interessante. Acho que é um tema novo. As pessoas ainda se sentem meio com medo de acabar respondendo, né, esse tipo de pergunta, ainda mais, por exemplo, o SUS, órgãos assim, para responder a perguntas mais críticas, né? Porque, por exemplo, o SUS é uma rede, então se acaba uma unidade liberando, as demais, que outras pessoas forem atrás, tende muito a seguir, não, por que aquela liberou e aqui você não libera? Então vai muito dessa generalização das unidades, das pessoas que organizam isso. Mas eu acho que... Acho não. Tem que ser cada um pensar mais na sua vida do que na do próximo. E apenas desejar o melhor do próximo, independente da escolha. Então, gente, por favor, menos preconceito e mais amor. Isso, exatamente. Vamos para o próximo VT? Vamos para o próximo VT. Pode rodar. Quais seriam as implicações econômicas para que a legalização da maconha fosse possível no Brasil? Então, com a legalização da maconha, qual que é o risco? O que prejudica o meu filho com a legalização? Bem, eu acredito que tudo em excesso faz mal, independente do que. Se a pessoa se sente bem ou não, né, utilizando. Eu acredito que ela tem muitas qualidades que possam ser usadas, muito aproveitamento, né? Tanto lá fora, que a gente já consegue ver tratamentos para, por exemplo, ansiedade, até mesmo outros tipos de problemas que acabam cooperando bastante no tratamento. Mas eu também acredito que tem que ter certos limites, assim como, por exemplo, venda do álcool, né, bebida alcoólica. A faixa etária, a consumação, tudo isso é liberado, né? Você consegue comprar, mas em excesso faz mal. Então, acredito que seja da mesma ideia. Mas, ser liberado ou não, acredito que não tenha problema algum. Assim como o álcool é muito problemático para uma criança, provavelmente também a maconha seria. Então, acredito que tenha o mesmo tipo de visão. Mas, por mim, poderia ser, sem problemas. E você, Matheus? Por mim, também não teria nenhum problema sobre a legalização. Uma coisa que eu me preocupo bastante não seria com o meio que o social, assim, tipo, o que eu ia influenciar na sociedade, isso tá liberado ou não. Mas sim o que acontecer por fora, sabe? Falam que a legalização da maconha poderia, no caso, acabar com tráfico. Só que poderia ter muito problema também por quem controla isso, sabe? Muito dinheiro que o pessoal pode ir na farmácia, eu vou comprar. Muito dinheiro que pode ser usado na compra, pode ser desviado, pode passar para outra pessoa, pode dar muito problema também. Tipo, é bem complicado mesmo, essa parte do governo, sabe? É bem complicado. Eu acho que é um assunto que as pessoas têm que estudar mais. Agora eu acho que é melhor a gente ir pro último, né? Pra fechar com chave de ouro. Pra fechar com chave de ouro, o último. Então vamos para o próximo, roda o VT. Eu queria saber por que sempre que vão se referir a algo ruim, falam, o neguinho. O neguinho. Por que isso, cara? E eu queria saber sobre o racismo. Se você sabe quando você está sendo racista.
Eu adorei essas perguntas. Foram as melhores, realmente. De todas, acho que essas foram, né, mais impactantes, assim. A primeira pergunta, falando assim, né, do neguinho, algo do tipo, vai muito até mesmo de história, né, do pessoal africano que vem pra cá, mais humilde, então isso impacta bastante no pessoal, né, no contexto. E aí acabam tomando por si, como já vem de uma cultura pobre, né, infelizmente, que é bem difícil a vida lá. E aí vem pra cá tentar buscar o melhor e nem sempre consegue. E aí o pessoal toma com base disso, né, começa a falar mal, falar pelas costas, até mesmo pela frente, que não se importa com o que a pessoa vai sentir ou pensa. Então, isso vai muito da criação também, né, da pessoa, até mesmo uma criança. A criança aprende no simples ouvir. Então, se de repente um pai, uma mãe comenta alguma coisa, alguém na rua comenta, a criança que não tem um contato muito forte com a família acaba se desvirtuando, acaba... Infelizmente, também é cultural. Eu acho que o racismo em si mesmo, ele vem da história, né, da escravidão. Ela vem lá do fundo. A galera fala que, tipo... não tem influência hoje em dia, que a galera tá, tipo, é mimimi. Não é mimimi, gente, é pesado esses assuntos. E só a segunda, acredito que com tantas piadas, tantas gracinhas, né, que o pessoal faz sem perceber, a pessoa em si nunca percebe que realmente está cometendo. Mas para ela ali é só uma brincadeira entre amigos, mas ela não percebe que em volta dela tem mais pessoas. Então... Exatamente. Qualquer tipo de ação tem uma reação, né? E isso acaba Então, afetando. vamos refletir. Nosso tempo acabou por hoje. Eu quero agradecer vocês dois. E você aí de casa, não perca semana que vem o próximo programa com mais assuntos. E um beijo na boca de cada um de vocês. Um beijo, galera. Obrigada, meninas. A nossa amiga do beijo da boca.